acompanhando Saúde no Ar. Começando com especialista. Estamos juntos com você pela Rádio Excelsior da Bahia, em 1840, também pela Rádio Web Saúde no Ar. E hoje, no Conversando com Especialista, a gente recebe a doutora Marta Platon Bezerra, que é advogada, ela é pós-graduada em processo civil e também em direito aplicado aos serviços de saúde, doutoranda em ciências jurídicas na Universidade de Buenos Aires e membro da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Bahia. Hoje falando sobre plano de saúde, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Patrícia. Então, primeiro eu preciso saber, quando a gente fala vou ter um plano de saúde ou contratar um serviço de uma operadora, é preciso saber que existem modalidades, diferentes tipos. Isso, exatamente. Existem 3 tipos de planos de saúde hoje. É o plano individual ou familiar, o plano coletivo por adesão e o plano empresarial. O individual ou familiar é aquele que é contratado, assinado entre uma pessoa física e uma operadora de saúde. Quando eu falo operadora, eu estou falando de Apvida, Sul América, Unimed, enfim, né? Você pode também fazer através de um corretor. Para dar o quê? Uma assistência ou ao titular, sendo individual, ou o seu grupo familiar, né? O grupo familiar que eu falo é o cônjuge e os filhos, tá? Quando perguntam, e o meu pai, a minha mãe, minha avó, tudo é contratual. Então, não está diretamente, né? Tem essa questão, está grávida, aquele bebezinho, ele já tem, nos primeiros dias de vida, ele já pode, mesmo ainda sem ter a documentação, sem ter feito o cadastro, ele já vai ter direito? Tem direito sim. 30 dias a partir né, com o plano de saúde, caso haja alguma intercorrência, existe essa cobertura. Agora, então, vamos entender um pouquinho a característica de cada plano desse. O plano individual ou familiar? O que caracteriza esse plano? Entender um pouquinho esse perfil. Então, como eu acabei de falar, o plano individual ou familiar, você contrata, uma pessoa física contrata com uma corretora ou diretamente com a operadora do seu plano, tá? Aí vem o quê? O plano que é o coletivo por adesão. Quem oferece esses planos, eles são ofertados pela pessoa jurídica contratante. Esse é o plano empresarial. Então, uma empresa, ela vai oferecer para aquele grupo dos seus funcionários aquele serviço, né? Aquele serviço de saúde. Isso, ele é ofertado... Então, é a empresa que contrata com a operadora. Pela pessoa jurídica contratante, aos seus funcionários, sejam eles de uma relação empregatícia ou estatutária. Os coletivos por adesão, eles são planos ofertados por associações, entidades de classe, sindicatos, tá? Eles são ligados, vinculados sempre a uma associação, um sindicato, uma entidade de classe. Interessante compreender que mesmo quem é empresário, está no ramo da microempresa, também pode contratar um plano de saúde. Não precisa estar vinculado necessariamente com a carteira assinada, né? Como a gente sabe, para poder ter o plano de saúde. Se eu sou MEI, se eu sou um microempreendedor, eu posso contratar um plano de saúde, qual seria a modalidade? Excelente você ter tocado nesse assunto, Patrícia, porque desde 2008 que o plano coletivo também pode ser contratado pelo MEI, né, que é o microempreendedor individual. E regularidade cadastral junto à Receita Federal por um período mínimo de 6 meses. Menos do que isso não é possível fazer a contratação. Ok. Os planos coletivos, né, nós já falamos um pouco dele, eles vão também se dividir, né? O coletivo empresarial, que nós já falamos, e também esses que são contratados... Coletivo por adesão. Por adesão. Exatamente. Então, o que vai diferenciar? Se eu quero um plano de saúde, quero contratar um plano de saúde, estou empregado, ou sou MEI, tenho minha família,
qual seria a dica, qual a melhor escolha? Que na verdade é o que se trata aqui no nosso bate-papo, né? Qual será a melhor escolha na hora de contratar um plano de saúde, considerando que eu tenho essas possibilidades? Ou individual, familiar, coletivo por adesão, coletivo empresarial? Qual eu escolho? Então, você, como eu falei, a gente tem que verificar primeiro as características de cada plano. Para poder você verificar se esse se adequa à sua realidade, inclusive financeira. Inclusive financeira. Porque normalmente, e inclusive também saber se aquele custo que você vai pagar vai te dar o retorno que você deseja, né? Exatamente. Então é importante fazer esta análise, né, dessas características que são diferentes entre os produtos ofertados, né? Por exemplo, você optou por um plano coletivo por adesão. Qual é o seu próximo passo? Você precisa saber qual é a área de abrangência que você gostaria de ser atendido. Se você mora em Salvador, não costuma viajar, você pode contratar um plano que chama-se um plano local. Mas se você viaja muito para diversos estados, o seu plano tem que ser um plano nacional. Veja que é uma característica que interfere muito no valor do plano de saúde. E de acordo também do perfil, né? Como você coloca, se eu sou uma pessoa que viaja muito e tenho essa necessidade, então melhor que eu já pense nesse conjunto que vai atender a minha necessidade. Agora, isso vai ter um custo também maior, né? Então, você tem que analisar. Se você não viaja muito, mas esporadicamente você vai para outro estado, você contrata o seu plano local, mas ao viajar você faz um seguro viagem. Então, sai muito mais barato do que você ter um plano nacional que paga mais caro, porque te atende em todo os estados, né? Mas você não paga mês a mês esta diferença. Então, se não vai usar, né, mês a mês, então vai fazer esse, sei lá, esse aporte ou contratar esse outro serviço no período que vai precisar. Exatamente. Agora, saber se essa operadora, se esse plano de saúde, ele está vinculado realmente, ele tem, né, está regulamentado, é importante também isso. Saber se aquele meu plano de saúde, se aquela empresa que está oferecendo aquele plano de saúde, ela está habilitada e está credenciada para oferecer. Isso seria também uma dica importante na hora da escolha? Claro, é uma dica importante. Você pode entrar nos sites de todas as operadoras. As operadoras, elas são obrigadas a manter atualizado toda a sua rede credenciada nos sites da internet. Então vamos lá, na hora de escolher os tipos de plano, quanto plano individual familiar, e também saber aquele plano que vai atender a necessidade. Agora, se tem uma pessoa que ela, por exemplo, tem perspectiva de engravidar, ou seja, ela sabe que já vai fazer uma cirurgia, ou ela sabe que tem uma demanda de fazer cirurgia, e ela contrata um plano que não oferece, contrata um plano, aquele plano básico, ela não vai ter serviço depois, né? Não, porque existem as coberturas, né? A cobertura, ela pode ser ambulatorial, Sim. que é a cobertura básica. Dá direito a consultas e exames simples. E existe a cobertura do plano de referência, porque o plano de referência, além de consultas, exames simples e complexos, ele também te dá cobertura hospitalar, né, para cirurgias. Tal. Então, você também precisa observar essa característica que é importante no plano de saúde, né? Que mais? Que outras dicas? Nós estamos conversando aqui com a advogada da OAB Bahia, membro da Comissão de Direito Médico e Saúde, falando sobre tipos de planos. O plano individual, o plano coletivo, o plano familiar. E você, qual o seu plano, tá? Peço aos ouvintes que liguem pra gente, 3328-7666. Você que costuma normalmente mandar pelo WhatsApp, hoje peço que faça pelo telefone, tá? 3328-7666. Liga, faz a sua pergunta, esclareça a sua dúvida, porque isso é muito importante. Hoje, muitas famílias ainda, claro que os planos de saúde até comentam que perderam muitas vidas, ou seja, muitas pessoas tiraram o credenciamento ou porque perderam o emprego, mas enfim, o plano de saúde ainda está, né,
quando você faz uma pesquisa sobre qual é o seu maior desejo, casa própria e plano de saúde. Isso faz parte da vida das pessoas. Então é algo que você vai contratar e que está diretamente ligado a uma necessidade básica, que é a manutenção da sua vida, da sua qualidade de vida. Né, com certeza. Patrícia, foi realizada uma pesquisa pelo Instituto de Estudos da Saúde Suplementar e o IBOP, agora em 2019, para descobrir qual é o maior desejo do brasileiro. Olha aí. Né? Então, o primeiro desejo é da educação, o segundo é a sua casa própria, seja casa ou apartamento, e o terceiro é ter um plano de saúde. Né? Então, é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque é um assunto de utilidade pública. Pois é. Né? Essa escolha não demanda só simplesmente um serviço, não é só um ato comercial, é algo que depois vai impactar quando você realmente precisar daquela atenção, daquele serviço, se aquele plano vai estar apto a atender a sua demanda. Faltando ainda falar nesse atendimento, né, no plano familiar, nesse tipo de contrato pode acontecer, aliás, qualquer contrato, algumas cláusulas que estão ali, muitas vezes até subliminar, que você não leu direito, você faz muita coisa, já vai lendo lá, lê e assina aquele contrato, e depois tem cláusulas que precisam estar bem atentos, né, doutora? Algumas são bem específicas. É verdade. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela criou uma cobertura mínima obrigatória nos planos de saúde. Na realidade, é um rol. Um rol é uma listagem, né, de procedimentos como exames, terapias, cirurgias, que atendem, né, diferentes especialidades. Por exemplo, medicamentos de câncer, nós temos o tratamento de esclerose múltipla, que obrigatoriamente deverão ser cumpridas pela operadora de saúde. Né? O bom é que esse rol ele é modificado a cada 2 anos. Ele é modificado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, a reguladora, para garantir o acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doenças, né, através de novas técnicas. Tem surgido aí novas tecnologias que possibilitam um melhor resultado de saúde. Ou seja, é flexível, vai mudando o contexto, aparecendo novas técnicas, novos procedimentos, então isso é absorvido pela ANS, que verifica se o plano. Agora, tem muitas vezes o plano quer manter, por vários motivos, alguma técnica mais tradicional e o paciente ele quer ter acesso a algo mais moderno. Isso tudo tem que ver lá de acordo com o contrato como está. Exatamente. Tem que estar no contrato, tem que estar na lista, no rol de procedimentos da ANS. E essas novas técnicas, inclusive, elas têm que obedecer os critérios científicos, né, comprovados de eficiência, efetividade e de segurança. No caso de já ter uma doença pré-existente, isso também precisa ser informado, lesões pré-existentes, enfim, independente do tipo do plano, essa é uma cláusula importante isso, lá nos planos de saúde? Lógico. Você, quando vai fazer um plano de saúde, você tem que responder à declaração de saúde. O que é essa declaração de saúde? Nada mais é do que um formulário onde você vai informar as possíveis doenças que você teve ou você acha que está, né? Então você precisa ler atentamente. Caso você tenha alguma dúvida, é um direito seu pedir que um médico da operadora te ajude a responder. Porque é muito importante, você tem que responder sempre com a verdade, para que isso não venha a impactar na hora que você tiver uma necessidade, porque pode ser considerado uma doença pré-existente que você não informou. Que não informou no momento que está fazendo aquele cadastro, né? Ali. Isso. É importante que o plano de saúde fique sabendo disso. Bom, depois queremos saber também sobre vínculo. Já falamos quem pode estar vinculado ao plano de saúde, apenas cônjuge, filho, pai e mãe, não. As pessoas têm muita dúvida disso, mas eu queria muito, minha mãe precisa mais do que eu e eu quero colocá-la no plano. Não é possível. Não, é possível sim, mas é paga, contratual. O que significa isso na prática? Tem que... Você pode estar acordando, no caso de um plano individual ou familiar,
Como você faz diretamente com a operadora, você pode estar colocando isso em contrato. Eu gostaria que o meu pai e a minha mãe participassem. É possível, né? É possível, mas o valor que você paga, vai ser às diferenciado. vezes, não é interessante, né, naquele momento. Mas é possível, é contratual. Vamos lá então saber os nossos ouvintes, das pessoas da linha. É Nilson 3328-7666. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu não queria me identificar. Tá eu bom. queria tirar uma dúvida. Uma anônima, diga. Assim, o plano por adesão é aquele que é de cooperativa, não é isso? Vamos saber. Ela pergunta se o plano por adesão é um plano de cooperativa. Não, se é de cooperativa. Tá. Não, ele é sempre vinculado a uma entidade de classe, a uma associação, a um sindicato. Eles são ofertados por essas associações, sindicatos, empresas. Minha dúvida é o seguinte, ele pode recusar uma pessoa ingressar no plano por ter algum problema de saúde? Olha só, existe a cobertura temporária, né, onde você tem que cumprir um período de cobertura temporária que a operadora ela não te deixa, vamos dizer assim, usufruir integralmente dos procedimentos por um período de até 24 meses. Depois desse período, vai estar à disposição integralmente todos os procedimentos que constam no seu contrato. Então, em tese, obrigada ao nosso ouvinte, uma pessoa que deseja contratar um plano de saúde, ela não pode ser excluída, ela pode ter como resposta, olha, seu cadastro não foi aceito. Vai dizer, mas por quê? E se o motivo foi que ela tinha uma doença anterior, essa operadora não poderia ou poderia simplesmente não aceitar o cadastro dela. Talvez também essa tenha sido a dúvida. Tem mais um ouvinte na linha? Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Mir. Oi, Mirtes. Estamos te ouvindo. Um beijo no seu coração, pai. Obrigada, querido. Prazer falar com você. É o seguinte, meu plano é individual e é antiguíssimo da Sul América. Eu, toda vez que necessito fazer prótese total de sêmen, tenho que ingressar na justiça. E aí a minha pergunta é, há uma possibilidade ainda do INSS deixar esse plano individual junto com os demais, para a gente não precisar entrar na justiça? O que ocorre é o seguinte, existem uns planos antigos, da senhora deve ser antigo, né, e que não foi adaptado à nova lei 9656 de 98. Então, se o seu plano não foi adaptado, este procedimento de órtese e prótese, ele não está na lista dos procedimentos no rol da ANS. Então, é por isso que todas as vezes a senhora vai ter, né, que resolver primeiro administrativamente, procura a ANS, e caso a senhora não consiga, realmente procure um advogado da sua confiança para estar te ajudando nesse sentido. Mas o que ocorre é isso, o seu plano deve ser um plano antigo, porque poucos são hoje que comercializam os planos individuais, né? E não foi adaptado à nova lei 9656 de 98. Bacana. Mais um ouvinte na linha. Antes também, só aguarda um pouquinho, estamos aqui atendendo você pelo 3328-7666. Agora sim, Nilson, podemos ouvir? Olá, bom dia. Bom dia, meu nome é Emily, tudo bom? Oi, Emily, prazer falar com você. Que bom. Doutora, eu tenho uma dúvida. A minha vida inteira, meu plano foi plano serve. Só que quando a gente chega em determinada idade, a gente perde o plano. E eu tenho realizado algumas buscas e pesquisas a respeito de planos de saúde. E me orientaram a ter um Bradesco Top Nacional, porque ele atende a maioria dos meus médicos. Sim. E hoje a senhora informou que o nacional é para quem viaja muito. Nesse caso eu não viajo, mas os médicos que me atendem só aceitam esse plano e não tem, e já é um valor assim um pouco mais caro.
Olha aí. alternativa eu posso ter relacionada a isso? Bom, o que eu queria perguntar é o seguinte, o cliente ele pode ser não especificamente sobre determinado plano de saúde, o programa não está falando sobre esse, aquele outro plano de saúde, isso é uma questão que cada consumidor, né, vai tratar diretamente com a sua operadora. Agora, em tese, o que eu queria saber é o seguinte, alguém que vai contratar um plano de saúde, ele deve ser induzido, conduzido, não, você só pode fazer assim, mesmo que seja algo que ela não vai precisar, ou seja, mas, bom, nós só atendemos, nosso corpo médico só atende se você fizer nesta modalidade, que é uma modalidade que vai ter um custo maior. É preciso saber se a legislação, se a própria ANS prevê alguma coisa do tipo. Se ele pode ser conduzido, induzido a fazer um determinado plano, ou se não, ele tem a liberdade, sim, de contratar um plano mais básico, ambulatorial, um plano que não tenha a abrangência nacional, que seja mais local, ou seja, que seja mais adequado ao perfil daquele cliente. Exatamente. Não é que tem a ver com viagens, não é isso. Se o seu plano atual é um plano que tem os médicos da sua confiança e que você quer ser tratada por eles, e eles só atendem os planos nacionais, aí você tem que optar. O que você vai preferir, né? Continuar com os médicos, porque toda operadora de saúde tem seus médicos, suas clínicas, seus laboratórios, e aí você tem que optar. O que melhor te atende? São esses médicos que você já está acostumado, então vale a pena o preço que você paga? Sim. Né? Ou você pode utilizar a rede credenciada. E daí o seu plano não precisa ser um plano nacional. Exatamente. Então tem que ver direitinho e fazer a melhor escolha sempre, né? Isso, sempre, da sua necessidade. O que te atende, o que é melhor para você. E ver se precisa realmente fazer esse plano, já que você não está utilizando. Agora, o uso de ambulatorial ou preferencial, ou aqueles planos mais completos de referência. Isso vai depender do tipo do modelo contratado ou do valor, né, que vai ser pago. Quando vê lá, olha, vai ser o atendimento em enfermaria, vai ser atendimento em apartamento, esse tipo de determinação. Se o plano é ambulatorial, só vai atender consultas. Se o plano é ambulatorial, mas também prevê cirurgias. Isso depende se o plano é individual, se é coletivo, se é empresarial, ou não vai depender do pacote de valor. Não tem a ver, não. Né? O que existe é quanto à acomodação, né? Porque Sim, são várias características. Uma das características é quanto à acomodação hospitalar. Você opta, se você quer um plano chamado de enfermaria, né? Quanto à acomodação hospitalar, você vai para a enfermaria, que é coletiva essa acomodação, ou se você prefere uma acomodação individual também chamada de apartamento. Sim. Tudo isso interfere no valor do seu plano. Que você vai pagar. Então, se você escolhe um plano que ele é básico, só te cobre exames simples e te cobre também exames simples, te cobre acomodação em enfermaria, que é coletiva, este plano vai ser muito mais barato em relação a uma pessoa que escolhe, além dos exames simples e complexos, tem cirurgias, tem as internações em hospitais, como em apartamento, né? Em acomodação, apartamento. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora que você pensar o que vai ser melhor para você, o que te atende, inclusive financeiramente. Porque as pessoas têm dificuldades, muitas vezes, de continuarem com o seu plano de saúde por impossibilidade de pagar. E ver né? todas as possibilidades do mercado, porque às vezes até mesmo sendo plano empresarial, aquele plano que foi oferecido também, o coletivo, às vezes você encontra no mercado, quem sabe, um plano individual, embora hoje está mais difícil, que tenha um valor mais acessível para você, né? Planos Aqui bem na Bahia populares. nós temos o Apvida, né? E o bem recente aí Promédica, que só trabalhava com planos empresariais há 50 anos e que atualmente lançou o individual. Então, veja Vale só, a pena conferir. pesquisar e conferir.
Ok. Outra dúvida sempre é com relação ao prazo de carência, podemos falar ainda sobre isso? Tem ouvinte na linha? 3328-7666, bom dia. Bom dia, Quem fala? Márcio do Barbalho. Oi, Márcio, sua dúvida. Temos um plano empresarial, eu, meus irmãos, e minha esposa e meus filhos. Ela teve que ser excluída no mês passado e logo nesse mês seguinte a gente reativou ela. E o plano, quando ela foi fazer um exame, ela perdeu as carências. Eu queria saber se isso é legal. Exatamente. Quanto tempo vocês tinham de plano? A gente tinha mais de 4 anos de plano. E ela E saiu do ela plano, saiu no foi mês. isso? No próximo mês, no mês seguinte, a gente reativou ela e o plano informou que ela perdeu as carências. Ela ficou durante 4 anos, depois por algum motivo que ele não informou, ela foi desligada e ao retornar, ele imaginou, bom, se ela já foi cliente durante tanto tempo, essas carências estão aí no sistema, não, perdeu, como se ela começasse do zero. Exatamente. Bom, nesse caso, eu sempre digo que você tem que procurar resolver administrativamente. Liga para a ANS, né? A ANS também te dá um suporte no telefone 0800 701 9656 e procura ver se ela faz uns exames, é possível, né, para que a operadora constate de que ela realmente não adquiriu nenhuma doença, né, para poder ela entrar sem cumprir carência, ou pelo menos pagar, né, para ela ter uma cobertura temporária, daí uma carência de alguns procedimentos ela não utilizar durante 24 meses, né, para poder ela utilizar depois sem nenhuma carência. A questão é que no momento que você contrata o plano de saúde, essas dúvidas, ela não aparecem lá na hora. Você está naquele, né, no calor das emoções, precisando fazer o plano, e depois, quando você vai precisar, poxa, mas eu pensei que eu poderia voltar e ter todas as carências. Mas isso não ficou muito claro na hora da negociação, é o que pode ter acontecido com o nosso ouvinte. Só mais uma participação, nós estamos quase fechando o nosso bate-papo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá, quem fala? É Ângela. Oi, Ângela. Tudo ótimo, sua dúvida. Patrícia, eu gostaria de fazer uma pergunta aí à doutora a respeito do Planserve. Sim. Porque eu sempre tive o Planserve, já me aposentei tudo e sempre coloquei meus filhos. E agora coloquei minha neta. É correto isso e é direito, por exemplo, até o filho que faz 35 anos do plano tirado, ser excluído do plano? Vamos saber. Obrigada pela pergunta. Exatamente. Isso consta no contrato que a partir dos 35 anos não pode mais ficar no plano do Planserve. Uma outra dúvida que as pessoas muito têm, mas eu fiz o plano de saúde e eu queria ser atendida por determinada clínica. E tem que ver se aquele plano, aquela operadora, qual é a rede, né, credenciada dela, né? Às vezes, Exatamente. e muitas vão sendo descredenciadas ao longo do tempo. Com certeza, pode ocorrer. Pode ocorrer. Né? E aí o que você faz? Ou você verifica se no seu plano tem um sistema de reembolso, porque daí você pode ir até aquela clínica, paga a consulta e recebe o reembolso. Imagina, eu fiquei anos com essa clínica, acompanhada por esse médico, de repente foi descredenciado. E agora? Eu me mantenho no plano de saúde, mas não posso ir mais naquele profissional. E aí esse seria o caso. Muitas vezes não é nem o plano que descredencia, é a própria clínica que não tem mais interesse em permanecer naquela operadora. Sim. Né? Então, mas o que acontece em caso da operadora descredenciar? Ela tem que providenciar imediatamente a substituição, né? E informar com antecedência de 30 dias para o beneficiário que aquela clínica vai ser descredenciada. Ok, outra dúvida muito comum é com relação à coparticipação. Se sendo plano empresarial, até oferecido para uma entidade, se a pessoa que vai ser beneficiada, ela tem que pagar alguma coisa, alguma cota, alguma taxa, a empresa assume tudo, se é legal isso, né? A empresa paga uma parte e a pessoa outra, a empresa deveria ofertar, de fato, o plano. Então, os planos de coparticipação, eles têm que ser analisados, bem planejado, porque você tem um plano de coparticipação,
quando você paga uma mensalidade e, além dessa mensalidade, te é cobrado um percentual em cima dos procedimentos de consultas, de exames, é te cobrado um percentual. Então você, por exemplo, você não vai muito a médico, costuma ir somente uma vez por ano, é importante para você que você faça um plano de coparticipação, porque ele é mais barato exatamente porque o consumidor também paga um percentual em cima do procedimento que você utiliza, né? Então você precisa fazer a conta na ponta do lápis, quando costumo dizer. E ver o custo-benefício. Não adianta pagar um valor enorme por um pacote, um rol, né? Como falamos aqui, enorme de serviço, que eu não estou utilizando. Talvez, aí você tem que analisar caso a caso, pagar um pouco menor e quando efetivamente você precisar, aí você entra com essa cota, né? Exatamente. Pois então precisa fazer as contas, o que é melhor para você. Se você é uma pessoa que utiliza muito o seu plano de saúde, não é viável. Ok. Gente, olha, nós conversamos aqui com a doutora Marta, ela que é advogada, Marta Platon Bezerra. Todas essas informações estarão lá na nossa matéria, que vamos publicar no portal Saúde no Ar. Mas finalizando como última dica escolher bem, ler talvez o contrato, olhar as opções e fazer a melhor escolha. Suas considerações, por favor. É importante que você leia exatamente o que está escrito. Ao receber a sua proposta, verifique que aquela proposta realmente foi o que você escolheu, foi o valor que você contratou. Então é muito importante que você responda a declaração de saúde sempre com muita, vamos dizer, honestidade, falando sempre a verdade, para que não venha a ter problemas no futuro. Tá aí, então, as dicas. A gente agradece mais uma vez pela Obrigada presença, a você. pela simpatia, pelos conhecimentos aqui prestados aos ouvintes do Saúde no Ar. Confira, então, a entrevista completa lá no nosso portal. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã falando sobre a Semana do Bebê. Estamos concluindo a Semana do Bebê. Estaremos aqui com a Tati Andrade, do Unicef, falando sobre esse tema. Um beijo grande e até lá. Vem no ar, 4 iguais, 17.